Namastê, yogis, yoginis, sejam bem-vindos. Eu sou Ale Toledo, professor de yoga, e hoje a gente vai falar sobre como a gente reage diante de uma ofensa, diante de um ataque, como que isso é recebido pela gente, como que a gente interpreta isso, quais são os parâmetros que a gente pode começar a olhar que talvez a gente não está percebendo, tanto em nós quanto nos outros. Se você é novo ou nova por aqui, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, que é essa forma que você me ajuda a espalhar toda essa mensagem do yoga, essas reflexões que a gente faz aqui. E é isso aí, vamos começar o nosso vídeo, então se liga aí. Sempre que alguém ataca a gente ou ofende a gente, isso cria na gente uma reação. Seja essa reação externa, a gente vai brigar de volta, xingar, vai querer partir para briga, ou seja uma reação interna, que você vai se sentir ou frustrado, ou com raiva, ou com medo, qualquer sensação, sentimento que surja em você. Isso pode ser até manifestação física mesmo, né? Você sente uma dor no estômago, um nó na garganta, ou alguma coisa parecida. A gente tem algumas maneiras de olhar para isso. A primeira delas é quando a gente é atacado, quando a gente é ofendido, a gente geralmente centra em si mesmo, né? O que a gente está sentindo, qual foi a reação que isso causou, e a gente começa a se olhar. Porém, o que causou no outro essa motivação desse ataque, né? Dessa ofensa? Uma coisa que eu escrevi no texto do meu blog, que eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, porque é esse texto que motiva esse vídeo, é que se uma pessoa tem um saco de maçãs, ela nunca vai poder te oferecer laranjas. Ela só consegue te oferecer aquilo que ela tem. Então, muitas vezes, quando alguém te ofende, sem razão, assim, né, você é atacado por algum motivo, essa pessoa internamente provavelmente também está desorganizada, está se sentindo mal e isso extravasa, porque a condição interna de como a gente está, naturalmente e inevitavelmente, vai transparecer nas nossas ações, na maneira que a gente fala, nas nossas relações. Então, se a pessoa está desorganizada internamente, é óbvio que isso também vai se expressar de alguma maneira externamente. Às vezes a pessoa está lidando com muitas frustrações. Então, por exemplo, se a pessoa está lidando com uma frustração no trabalho, o chefe dela é uma pessoa que não é legal com ela, pode ser que ela projete isso na relação amorosa dela. Então, ela não pode revidar com o chefe para não perder o emprego, porque tem família e tudo mais, mas ela guarda essa frustração e quando chega em casa, ela desconta no parceiro, na parceira dela. Então, às vezes inconscientemente, isso acontece inconscientemente. Toda essa frustração guardada é despejada em outra pessoa. Também acontece isso, por exemplo, na escola, quando a gente vê essas situações de bullying. Às vezes a pessoa que comete o bullying também está sofrendo isso em casa, por exemplo, com os pais ou com os irmãos ou com outra pessoa. E todo esse acúmulo interno, ela desconta em uma pessoa mais fraca. Então, a gente tem que entender também que quando alguém ofende outra pessoa, a gente fica sabendo mais da condição interna da pessoa que ofendeu do que da outra, porque a ofensa geralmente não é alguma coisa concreta, palpável, né? Geralmente é só para machucar, só para humilhar. Esse é um aspecto de como a nossa desorganização interna às vezes faz com que a gente tome atitudes que não são muito legais. Então, também isso vale para o outro. Como que o outro às vezes não está bem internamente, não está bem consigo mesmo, isso vai transparecer na forma de algum tipo de agressão. O segundo ponto é que quando a gente é ofendido, quando alguém dirige uma ofensa pra gente, a gente tem que entender o que na gente fica ofendido. Porque essa ofensa, se ela vem no sentido de machucar, o que em você se machuca? Quando você recebe algum xingamento, o que em você, dentro de você, se sente mal com esse xingamento? E geralmente o que pega essa ofensa para si é o personagem que a gente constrói, é a nossa identidade, ou aquilo que a gente chama de identidade, o nosso falso eu. Porque ao longo de toda a nossa vida, a gente vem construindo um personagem. Então, por exemplo, eu fiz engenharia, então o meu personagem
é engenheiro e agora eu sou professor de yoga, então meu personagem é um professor de yoga. E socialmente, um professor de yoga é uma pessoa que tem que ser calma, é uma pessoa que não vai falar palavrão ou qualquer coisa que você possa conceber sobre o que seria um professor de yoga. Então, a gente vai construindo um personagem de acordo com as nossas vivências e de acordo com o que a sociedade diz pra gente. Então, se eu sou homem, por exemplo, eu não posso chorar, eu tenho que ser uma pessoa forte e tem toda essa construção de uma masculinidade do que é ser homem. Se você é mulher, você é frágil, você não pode fazer determinadas coisas, você tem que se comportar. Isso é uma construção do que é ser mulher. Mas essas construções são reais? Elas são de fato alguma essência ou elas acontecem de acordo com o contexto social, com o contexto familiar, com o contexto de um país? Todas essas construções são falsas. Tudo isso são aspectos que a gente vai colocando na nossa vida. Se eu nasço, por exemplo, na religião católica, eu vou adotar as narrativas que aquela religião diz para mim de como que eu devo me comportar no mundo. E a partir dali eu começo a criar um personagem que se adeque àquelas narrativas. Se eu sou uma pessoa que nasci no Sul, eu vou ter um contexto social de quem vive no Sul. Se eu nasci no Nordeste, eu vou ter um contexto social de quem vive no Nordeste. E tudo isso vai me dando elementos, né? Eu vou pegando elementos para construir uma personalidade. E quando alguém ataca essa personalidade, a gente quer defender essa identidade, porque a gente acha que a gente é essa identidade que a gente construiu, que a gente é esse personagem que a gente construiu. Quando na verdade isso é uma ilusão. Esse personagem ele é falso, ele é uma construção, que ele depende de todas as suas experiências, de todo o seu contexto social. E essa personalidade ou essa identidade que você criou vai se modificando ao longo do tempo. Se você viveu com seus pais, por exemplo, até os 20 anos e depois você sai para ir para a faculdade, vai morar em outra cidade, você vai ver que a sua personalidade vai se construir de uma outra maneira. Se você viveu a vida inteira no Brasil e de repente você muda para a Coreia e você começa a ter outras dinâmicas ali de relações, você vai ver que a sua identidade também vai começar a se modificar, porque naturalmente ela se modifica, porque ela não é fixa, ela não é concreta. A única coisa fixa em você é a sua consciência, a sua presença, é aquilo que é imutável. Então, quando alguém ataca a nossa identidade e a gente está muito apegado à nossa identidade, a gente quer defender ela, a gente quer reagir contra isso. Mas, se a gente percebe que a gente, de fato, não é essa construção, não é esse personagem ele apenas se criou a partir de algumas circunstâncias, quando uma ofensa vem e atinge essa imagem, a gente não precisa ficar tão ofendido ou tão reativo em relação a isso. A gente simplesmente olha e entende, fala, essa pessoa está querendo atacar um personagem, algo que não é real também em mim. Se eu consigo me centrar no meu ser de verdade, no meu eu verdadeiro, esse tipo de ofensa não me atinge. Pegando aquele gancho de novo de quando a pessoa internamente está mal, ela naturalmente vai expressar isso nas situações, nas relações. Se uma pessoa está bem internamente, ela vai conseguir fazer uma crítica a você, se você fez alguma coisa errada ou alguma coisa que não é tão legal, ela vai conseguir fazer uma crítica, mas a partir de um ponto de muito mais ponderação, de muito mais harmonia. Ela consegue fazer uma crítica bem colocada, sem gerar conflitos, sem querer atacar. Esses são dois pontos que a gente tem que começar a olhar, tanto para si mesmo, para a gente entender o nosso grau de organização ou desorganização, o que a gente pode trabalhar, e entender que esses personagens, ou o personagem que eu construo, é algo mutável, algo que está sempre em constante mutação, não é real em essência. Ele tem a ver com as narrativas que eu adotei para a minha vida. Eu não preciso levar tão a sério as ofensas que chegam para mim. Não significa que eu vou negar isso, ou vou negar a raiva que surge em mim, ou a frustração que surge em mim. Não vou negar isso, eu vou olhar para tudo isso e vou, a partir, se alguém me ofendeu e eu me senti frustrado, eu vou olhar para isso e falar, o que em mim causa essa frustração?
qual é a história ou qual é a crença que eu tenho que causa essa frustração pelo fato daquela pessoa ter falado isso pra mim? Porque se alguém fala pra mim, por exemplo, que eu sou um péssimo professor de yoga, é óbvio que isso vai em mim causar alguma reação interna. Eu vou me questionar em relação a isso. Primeiro eu preciso ponderar. Por que essa pessoa falou isso? Porque eu fiz alguma coisa realmente ruim, não estou sabendo ministrar uma aula, aquela pessoa não se sentiu bem, ou porque ela tem um problema pessoal comigo e está querendo me atacar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o que em mim gera uma insegurança de achar que eu sou um mau professor de yoga? Tem alguma coisa nesse personagem que eu construí que se sentiu atacado, que se sentiu mal por ter sido questionado? Então, a partir daí, a gente começa uma autoanálise e um autoconhecimento de muito mais profundidade, né? A gente consegue ter empatia pelas pessoas, mesmo aquelas que te atacam, porque você entende também que internamente às vezes a pessoa não está bem, e você consegue olhar para si mesmo com muito mais profundidade. Beleza? Se você tem algum comentário em relação a esse tema, deixa aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. Você pode me mandar também mensagem lá no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo também o meu Instagram. E é isso aí, galera, a gente se vê na próxima. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque essas são simples atitudes para você, tipo, só curtir aí, mas para mim ajuda muito a crescer esse canal, a fazer com que ele tenha visibilidade para mais pessoas. Então é isso aí. Se você gostou, eu agradeço, deixa seu like, a gente se vê numa próxima. Muito obrigado. Namastê.